E aí, galera, beleza? Deixando essa música aqui pra gente entrar no clima. A pessoa tá chegando, oi Nilce. Esperando o nosso convidado. Enquanto a gente se anima aqui. Vai mandando o aviãozinho pro amigo que esqueceu. E aí, lembrando que amanhã eu recebo a Ali Leone, da Vibro Comunicação. Acho que tá alto aqui, né? Amanhã eu recebo a Ali Leone, da Vibro Comunicação, para um bate-papo sobre hub de serviços, o novo modelo da agência de comunicação. Ó, a Babi chegou. Tudo bem? E na quinta-feira, dia 29, César Rossi no perfil BWG Brasil. O pessoal tá gostando do som aí, ó. A Letícia tá gostando do som. Então vamos lá, sem mais delongas, vamos receber o nosso convidado. Cadê aqui? Vamos lá, o guru do Endomarketing, Carlos Palhares. Seja muito bem-vindo. Olha, não deu certo aqui. Fala, Daniel. Seja bem-vindo, te recebi com back-in-back. Eu vi que tava um sonsaço aí. Maravilha, cara. Que bom te receber aqui. Prazer aí que a gente vai bater esse papo. Então, sem mais delongas, cara, eu queria, antes de introduzir, eu preparei algumas perguntas, né? Tu também preparou as tuas. Sim. Eu só queria começar, porque eu tenho começado as lives e tenho gostado bastante desse modelo, assim, de perguntar, antes da gente entrar no papo mesmo, um pouco de uma visão otimista do que tu está vendo aí sobre o que aconteceu de positivo na tua vida, tanto profissional quanto na vida pessoal, durante essa fase de pandemia, né? Que ainda estamos, né, ansiosos para sair, mas como é que está sendo esse momento para ti? Cara, eu fiz uma migração de carreira quase junto, né? Então, eu saí da minha ex-agência em novembro, né? Final do ano, praticamente. E aí, obviamente, veio férias, eu fui viajar, enfim, família. E aí, quando eu começo com, né, carga total, março já vem tudo, né, arado, enfim. Mas, cara, o lado bom disso é que, invariavelmente, acelerou muita coisa para mim, né? Então, assim, coisas que eu já queria colocar no ar, né, profissionalmente, quando você se dá conta de que, poxa, eu não vou ter como visitar clientes, né, em uma semana, duas, três. Então, cara, vou me centrar, vou me focar aqui e tudo que eu resolvi colocar no ar, eu vou acelerar, né? Então, esse foi o lado bom mesmo, assim, né? Que bacana, fico feliz de saber. Mas vamos lá, a gente combinou aqui, né, para quem está chegando agora, nós não fizemos um roteiro de alinhamento, né? Nós combinamos que Exatamente. eu ia trazer umas perguntas, pode ser trazer outras, e a gente ia fazer esse bate-bola. E eu vou começar com, assim, para a gente aquecer, antes até de entrar no tema, para situar as pessoas, que é o seguinte: qual foi o briefing mais absurdo, mais sem sentido que tu recebeu nessa tua história de endomarketing, cara? Uau, cara. Obviamente eu não vou dizer nome de cliente, né, Não, conta o por milagre e não ética. conta o santo. Mas, cara, eu diria que não foi um briefing só, Daniel. Eu tive uns dois ou três, assim, de sair da primeira reunião, entrar no carro, olhar para quem estava junto ali, fosse meu sócio, funcionário, e falar: gente do céu, não sei nem por onde começar. Porque foi uma enxurrada de coisas e muitas coisas que você via que o endomarketing não tinha como resolver. Eram coisas bem mais profundas, tinha que mexer numa série de coisas, política. E teve um que ainda no finalzinho ainda veio assim, ó, mas guarda na memória que a gente não tem verba. Eu falei, poxa, mas você tem desafio, mas não tem nada de verba, vai ficar difícil, né, da gente resolver. Mas esses três aí, Daniel, foram bem marcantes, assim. E é óbvio que nenhum deles a gente conseguiu evoluir. Era nítido que ou aquele cliente precisava de algo que eu não tinha como fornecer,
né? Uhum. Ou então aquele cliente não estava preparado para, de fato, chamar uma agência, brifar, enfim, o que, graças a Deus, de uns anos para cá, mudou muito, assim. Mas no início ainda era muita reunião louca, né? Maluca. Tá certo. Beleza. Eu vou contar o meu rapidinho, tá? Fala! Foi um pedido de um cartaz para ser colocado na porta do banheiro pelo lado de dentro, dizendo que quando acabasse o papel higiênico era para ligar para o ramal 2275. Eu lembro o número do ramal até hoje. Acabou o papel, ligue para o ramal 2275. Era isso, foi o grito. Mas tudo Genial! bem. E você resolveu como? Ah, eu fiz cartaz, né, cara? A gente pagou por essa, né? Mas eu até pensei, podia ter feito assim no final do rolo de papel higiênico, ter uma mensagem no rolo, né? Quando ele acabar, essa pessoa está No puxando rolo. o rolo com Radig Ramal 2275. Essa seria boa também. Se resolvesse Boa, no papel, né? boa. Bom, talvez. Cara, eu vou trazer uma pergunta relativamente polêmica, já Ah, para a gente aquecer. Se você se lembrar, cara, uns 15 anos atrás, mais ou menos, você estava no Hotel Plaza São Rafael, fazendo um evento, e no final do evento eu fui até você e eu me lembro de ter contado, olha, Daniel, se a gente pegar só as 500 maiores empresas para trabalhar, a sua empresa não tem como atender nem a metade delas e a minha empresa não tem nem como atender metade. Claro que lá atrás, talvez isso fosse meio surreal, assim, né? Poxa, mas são duas empresas que, entre aspas, elas concorrem, né? E verdade seja dita, se não me falha a memória, a gente se encontrou 2 ou 3 vezes em concorrências, conhece. né? No mais, você certamente foi chamado para muitas que a gente não foi chamado e vice-versa, né? E se a gente for entender um pouquinho, já que estou um cara de marketing, né? Entender um pouquinho que a nossa indústria é uma indústria extremamente fragmentada, como dizia o grande Michael Porter, né? E nas indústrias fragmentadas nunca um player vai ter mais a metade do mercado. A pergunta que eu quero fazer hoje, profissionais e fornecedores de Endomart são concorrentes, são produtos substitutos ou são eventualmente algum tipo de parceiro? Como é que você vê isso? É uma pergunta difícil e polêmica mesmo. Porque, particularmente, eu acho que esse modelo esgotou. O modelo como a gente conhece das agências de endomarketing, ele está esgotado. De certa forma, o tema que a gente vai conversar aqui, o futuro do endomarketing, tem a ver com isso, né? Porque me parece que as agências do modelo tradicional se tornaram obsoletas. E precisam se ressignificar, precisam encontrar meios de atuar. E é curioso, né? Porque tem uma pergunta que tem a ver, a pergunta que eu vou te devolver vai ser mais ou menos nessa linha, porque eu vejo da seguinte forma. Eu penso que hoje, tentando me colocar, e eu estou construindo esse raciocínio agora, porque eu não esperava. Não, Essa pergunta me tranquilo. pegou meio surpresa. Com certeza a gente tem muito mais para colaborar do que para concorrer. Porque o que eu vejo que é um modelo que talvez os problemas dos clientes possam ser resolvidos. Eu não me sentia, quando eu tinha agência, eu percebia que alguns briefings que a gente recebia, ou que alguns desafios que a gente recebia, não tinham muito o nosso perfil. Uhum. Mas tinha um FII com aquele cliente e precisava ser atendido. E coisas muito mais complexas do que o cartaz do papel higiênico do ramal 2275. Claro. Coisas que talvez fossem o perfil da tua agência, ou tivessem o perfil da agência da Ana, ou tantas outras boas agências que tem no Brasil inteiro. Por outro lado, é difícil ter uma relação com o cliente que ele migra de agência para agência. Mas talvez se a gente se organizasse melhor dentro desse mercado e se a gente compartilhasse mais os saberes, talvez a gente pudesse colaborar mais para encontrar melhores soluções para o mercado. Acho que tem muito mais, e principalmente repensando as agências, né? Nós não temos todas as soluções, nenhuma agência é 100% completa. A gente pretendeu ser,
né? A minha agência pretendeu ser uma agência completa, mas não tinha soluções completas. E por melhor que fosse, assim como a tua também, excepcional, por melhor que elas fossem, sempre tinha alguma coisa que a gente não conseguia fazer bem feito ou que não conseguia resolver. Parte por conta do cliente, que talvez esses briefings absurdos respondam um pouco disso, né? Porque Claro. até tem um capítulo do meu livro que diz que Deus não faz banner e endomarketing não faz milagre, né? Porque problema de gestão, problema de comunicação, solução de comunicação, problema de gestão, solução de gestão, né? Não sei se eu respondi bem a tua pergunta, mas vamos lá. Respondeu. Construindo, acho que temos mais a colaborar do que a concorrer. Mas eu vou te entregar uma outra que é nessa linha, que eu acho que talvez vá aprofundar, que é o seguinte. Isso é uma crença pessoal minha, né, de quase 20 anos na área, e que é polêmica também. E eu não tenho, confesso, eu não tenho uma opinião formada sobre isso, e te ouvir, que é um cara de criação, vai ajudar a esclarecer. Mas eu sempre acreditei, ou achava isso, e hoje já estou aberto para o novo, que não existia uma criação especializada em endomarketing. Que a dupla de criação, em tese, não precisava ser especializada em endomarketing, mas sim o briefing. E, portanto, o planejamento e o atendimento precisariam ter os conhecimentos necessários para fazer o briefing certo. O que tu pensa sobre isso? Cara, tu sabe que eu andei mudando também muito. Eu tô bem mais aberto hoje a esse tipo de olhar. E aí vale a pena falar duas coisas, assim. Uma delas, há muitos anos, eu iniciei na Rap como redator, logo em seguida acabei virando diretor de criação, mas aí o volume de materiais, campanhas, era tão surreal que eu sempre levantei a bandeira de que o modelo tradicional de agência, de ter um diretor de criação, não funcionava no nosso negócio. Porque se eu fosse olhar exatamente todos os materiais que saíssem da agência, o cliente ia levar um mês para ele receber, de tanta coisa que é feita no dia, né? Então a gente ia trancar todo esse processo. Casualmente, há 2 semanas atrás, eu fui chamado para um briefing de 2 criativos que nunca trabalharam com endo, mas são criativos, receberam um briefing de endo, leram, entenderam só uma parte, me chamaram, aí eu fui ajudar no briefing e fui ajudar no planejamento. E a execução desse trabalho, cara, ficou extremamente primorosa, ou seja, corrobora com o que você está falando, né? É claro que se eu tivesse junto comigo uma dupla que tivesse uma jornada no endo, talvez alguns insights seriam muito mais rápidos, né? Uhum. Por outro lado, vieram ideias que era de quem não tinha o vício do endo, o que é super genial, né? Essa diversidade. Então, eu confesso que eu também estou super aberto, não tenho, né? Vai ser assim eternamente, mas, cara, isso há alguns anos atrás era inimaginável na minha cabeça. Como Sim. que 2 criativos que não eram de endo iam criar? E eu, tipo, não é que ninguém me contou, eu vi na prova, a gente fez isso, e você olhar o material e depois falar assim, cara, assim, poderiam tranquilamente ter trabalhado junto comigo há muitos anos, né? O que reforça também, Daniel, que eu acho que é e eu já te devolvo isso aí também, eu acho que um dos grandes desafios que os profissionais vão ter daqui para frente é que você e eu nascemos numa era analógica. Então, a gente não tinha acesso a dados como hoje tem, a gente não tinha acesso a ferramenta. Então, eu me criei numa escola de que não tinha outra maneira a não ser você entender profundamente qual era o problema e depois você ia ter que buscar meios que não eram muitos. Hoje existe tanto ferramental, existe tanto dado que eu arrisco dizer que os profissionais vão ter que, de repente, dar um passo atrás, né? Porque eles estão muito voando na ferramenta, muito voando no dado e muitas vezes esquece de entender o problema, que vai na linha do que você estava falando. Se a gente entende bem o briefing, cara, a solução pode ser as mais diversas, né? O que tu pensa disso?
Eu sei que tu dá aula também, enfim. Sim. Então, cara, acho que primeiro tem uma coisa que eu ainda vejo nas agências, que eu via isso na minha, que eu via isso em todas no mercado, que ou estrutura burocrática que é uma agência de comunicação, né? Porque a gente sempre funcionava dentro da burocracia, assim, né? O pitch, a alteração, aí o cara que é da dupla de criação vai para a reunião não anota, porque quem faz isso é o atendimento, e aí os limites, né? As caixinhas são hermeticamente fechadas numa agência. Que é essa escola que a gente vê, essa escola analógica que nos botou dentro de uma caixinha. E o e aí, indo para a pergunta, poxa, acho que não tem mais como a gente fazer comunicação sem dado. Por Uhum. outro lado, as pessoas estão olhando demais para os dados e estão olhando pouco para quem os origina, que são as Uhum. pessoas. Então parece que fazer comunicação hoje em dia dispensou um pouco o contato com a pessoa, o olho no olho, o cara a cara, o ir a campo. E eu acho que esse é um risco que a gente de endomarketing não pode cometer o deslize de se basear só nos números. Por mais que eles. E aí, quanto maior a empresa, maior é a sua oferta de dados e mais difícil é chegar na ponta. Mas a estratégia de uma empresa acontece lá. Eu atendi uma distribuidora de energia e dizia: a estratégia de vocês acontece lá no pé do poste. No De um poste. hospital é aqui na veia do paciente. E se o profissional de endomarketing, se o profissional de comunicação não sentir isso, não for lá, não cheirar, não ouvir, não sentir o calor, cara, os dados não vão servir para nada. Então eu prefiro a escuta do que o dado. Diagnóstico de comunicação tem uma metodologia que é quant e é qualitativa. Se eu tiver que escolher entre uma e outra, só o quali. Ainda Uhum. prefiro. Somos Mas dois. enfim, né? Que bom, que bom. Antes de ir para a próxima, a gente está Então, vamos. Primeira meta aqui, ó. 50 pessoas na live. Ok? Então, assim, ó, convite para quem já Aviãozinho aí, está, galera. aviãozinho. Se a gente chegar a 50, eu vou sortear um exemplar de Não Existe Gestão Sem Comunicação para quem tiver na live. Né? Uns três. Aliás, corrigindo, tem que enviar aviãozinho para 3 pessoas. Quando enviar o aviãozinho para 3 pessoas, escreve aqui compartilhado, que os que escreverem aqui compartilhado, mandarem para 3 pessoas, vão entrar na lista do sorteio. Maravilha. Show de Bom, bola. eu sempre acreditei que um especialista é um cara que já errou quase tudo que poderia em uma determinada área de conhecimento. Ou seja, Uhum. os fracassos construíram os sucessos. Isso é inevitável na vida, eu acho que isso é inevitável na vida de todo mundo. E às vezes a gente valoriza demais os sucessos em detrimento dos fracassos, que foram aqueles que mais nos ensinaram. E aí minha pergunta para ti é: qual foi o maior erro que tu teve nessa trajetória? Ah, cara, eu tive um erro, eu não estava nem em agência ainda de endo, mas já era uma ação interna. A gente fez todo um projeto para um cliente da Serra, onde, obviamente, tinha premiação junto, envolvido, e, e o nosso sonho era da viagem ali, cara, e a gente estava certeiro naquilo. A pessoa que ganhou era um montador de móvel. O cara ligou na empresa que chamou o RH e aí chegou na gente e pro cara foi um pepino. Ele não tinha sequer passaporte para viajar. A mulher dele não tinha roupa. Não sabia falar outra língua. Sabe aquele erro assim, cara, de falar assim, meu, Uhum. eu fiz todo o programa como se fosse para mim e não olhando quem é o meu público-alvo, sabe? Um erro crucial, assim. E aquilo me marcou muito, cara. Eu era muito novo na área, assim, e me marcou de uma forma, assim, de, cara, volta e meia eu me pego, assim, tá, mas ok, isso é o que eu gostaria. Mas o que o meu time vai gostar, o que o meu cliente vai gostar, qual é o perfil dele, né? Isso foi super marcante. E depois eu tive um segundo caso, e aí já, cara, um evento, né, para dar
tudo certo. Obviamente não vou falar nome de cliente aqui. Eu conto esse caso no meu curso. Eu tenho um módulo do meu curso online que é só sobre fracasso. Então eu também acredito contigo. É na dor muitas vezes que a gente aprende. E assim, para o evento dar certo, tinha um pilar que era essencial. Era o pilar de tecnologia. E, cara, tinha pouco prazo, o cliente fez pressão, a gente cedeu, a gente fez pressão no fornecedor que disse que tudo ok, vai dar certo, ensaiaram lá. Na hora do evento, cara, não funciona absolutamente nada. Era para entrar todos os colaboradores, entre aspas, ao vivo ali, vendo, né, fazendo ações ali na hora e, cara, o sinal simplesmente caiu, ficou só para quem estava no evento, cara. Evento gigantesco, cara, uma grana, imprensa junto, cliente, cara. Aquilo doeu também. E aí eu falei para mim mesmo, assim, cara, quando a tecnologia é essencial, tu precisa dividir esse risco com o cliente. Nós vamos ter backup? Sim ou não? Se não tem, cara, ele precisa saber. Nós vamos fazer de tudo, mas, cara, é tecnologia. A gente não vai fazer nenhum teste com 5 mil caras online ali. Então, assim, beleza, você quer correr o risco, você quer avisar a área, porque, assim, o risco ficou todo no nosso colo e aí a imagem é horrível, né? Então, foram 2 eventos bem marcantes, assim, de dores que, cara, não adianta, a gente aprende muito na dor. Meio que resumindo, né? Um deles é de ouvir as pessoas, né? O aprendizado de ouvir as pessoas, e o outro é que é melhor dizer para o cliente não dar do que não deu, né? Exatamente. Depois é tarde, né? Ah, mas eu tive pouco prazo, devia ter me dito antes, né? Pois é. Então, cara, também, assim, ó, foram vários. É difícil dizer, assim, o que foi mais emblemático, mas eu tive as minhas cagadas, que não foram poucas. Eu acho que, eu vou te dizer, a que mais me marcou foi ter confrontado um aluno em sala de aula, tá? De treinamento de liderança, essa formação líder comunicador, eu já fiz, sei lá, 600 e poucas turmas aí nos últimos anos, e eu confrontei um aluno porque ele teve um comportamento que em sala de aula muito, mas muito, foi inadequado, tá? Foi inadequado, mas eu devolvi com uma inadequação ainda pior. Eu fui pro mesmo lugar dele. E não obstante, esse cara era um diretor mega importante da empresa que eu atendia. Então, além de ter exposto uma vulnerabilidade, assim, ter me tocado, assim, aquilo ter me irritado, e eu ter saído do meu lugar, saído da minha posição, e ter ido para a posição dele, eu ainda perdi o contrato. Putz. Né? Acontece. Mas essas coisas também de não ouvir o público, como tu falou, ou do evento não dar certo, isso aconteceu algumas vezes, né, cara? Mas, de novo, né? Tenho certeza que quando chega num nível como esse, o mesmo erro tu não repete, né? Não. De o mesmo erro. Que é isso, e eu acho que é isso que faz as pessoas crescerem. É porque, assim, eu acho que o cara que se torna um especialista é porque ele aprende mais rápido, né? Então, quando tu leva uma porrada dessa, tu não comete o mesmo erro. Quem comete o mesmo erro fica estagnado, né? Eu tinha uma clássica quando eu era diretor de criação, também, vivência de dor, né? Quando saía algum material errado, né? Então, poxa, chegou errado, ou cliente ligou, putz, tem um erro aqui de digitação em português. Eu sempre falava, não vamos arrumar só esse erro, vamos revisar tudo, porque a chance de você olhar só para aquilo e ter outro do lado, ou às vezes no mesmo título que você vai arrumar e você escreve errado, é enorme, né? Isso também ocorreu mais de uma vez comigo já. E eu falava, não, vamos revisar tudo, cara, esquece. Não, é só mandar essa página, esquece. Aí o cara monta o arquivo errado na gráfica e esquece. Vai fazer tudo de novo. Bom, tua pergunta agora. Beleza. Cara, eu acho que tem uma pergunta que surge muito quando eu faço aula, mentoria, que eu acho que é legal a gente dividir aqui, que é sobre oportunidade de carreira na nossa área, tá? Existe uma coisa que é um pouco dicotômica, né? O mundo e as empresas estão cada vez mais horizontalizadas,
né? Então, assim, quando eu comecei na área há 20 anos atrás, tinha analista júnior, analista pleno, analista sênior, gerente júnior, pleno, sênior, coordenador júnior, pleno e sênior. Só aí a gente está falando em 9 níveis hierárquicos, né? Que obviamente deixam ou deixavam muitas empresas super lentas, burocráticas, né? Mas não tem como negar que existiu uma escada linear que o cara olhava e falava assim, meu, daqui X anos eu tô, né, de júnior para pleno, pleno não sei o que, blá, blá, blá. Com essa horizontalização e as empresas cada vez mais enxutas, né, terceirizando muita coisa e tal, cara, o número de oportunidades em linha reta diminui, né? Por outro lado, a gente vê que nunca foi tão necessário entender de gente, né? De ouvir o outro, né? Se voltar realmente para entender os nossos funcionários, colaboradores, isso aqui. Então, também aumenta essa necessidade de profissionais cada vez mais capacitados. Mas o que tu pensa de carreira nessa lógica que, poxa, eu recebo direto, assim, tá, mas daqui a X anos eu vou ser o quê? Eu digo, eu não sei nem o que eu vou ser daqui a X anos, né? Mas você acha que existe mercado na frente para diversos profissionais? Existe como crescer? Existe como ganhar mais? Qual a sua visão sobre isso? Eu tenho a minha, mas eu quero te ouvir primeiro. Vamos lá, no nosso segmento, né? Estamos falando de renomados de comunicação corporativa. Isso aí. Bom, então vamos lá. Primeiro, sempre tem mercado e sempre crescerá o profissional excelente. Então acho que um ponto, assim, quem buscar conhecimento, quem buscar se diferenciar, quem estudar e quem assumir riscos nas suas empresas, esse cara vai crescer inevitavelmente. Mas o que eu estou vendo no nosso segmento hoje é que o papel do analista, como a gente conhece, esse está fadado a encerrar. Haverá, acredito muito, e tenho visto agora, desde que eu vim para São Paulo, principalmente, comecei a conviver mais com as empresas daqui, porque antes a rotina era assim, né? Então, desde 2000, tem clientes em São Paulo desde 2005. Acho que foi a primeira empresa que eu atendi aqui, que foi a CSN, e depois, a partir de 2009, com Eletropaulo, com NET, então a coisa só ampliou. Mas eu me relacionava basicamente com os clientes, com as empresas que participavam de concorrências, enfim. Agora, meu espectro de relacionamento nas maiores empresas do Brasil aumentou. Então, estou conhecendo mais profissionais de comunicação do que conhecia antes. Porque lá não, aí no Rio Grande do Sul, né? E a gente está invertido, né? É o gaúcho em São Paulo e o paulista no Rio Grande. Assim, raríssimas as empresas que a pessoa pode almejar se tornar um gerente de comunicação interna, um gerente de endomarketing. Raríssimas empresas aí do Rio Grande do Sul têm uma posição de gerência para a nossa área. E na maioria delas, a nossa área está vinculada à área de recursos humanos. Então, assim, o cara que começa como analista de treinamento e desenvolvimento, analista de performance, analista de salários e benefícios, enfim, esse cara chega a ser gerente de RH. O de comunicação é mais difícil. Então, eu sempre vi muito mais no modelo tradicional o mercado prosperar para profissionais da nossa área aqui em outros lugares do Brasil do que no Rio Grande do Sul. Mas hoje eu acho que mudou. Mudou o papel do comunicador. Agora, a gente não está falando mais de alguém que consegue lidar bem com uma campanha, consegue brifar bem a agência, que se relaciona bem com as áreas, que é organizado, que era um perfil, né, organizado, porque é o cara que tem que alimentar os murais da empresa, o jornal mural, nos níveis corporativo, regional e local. Não é mais essa pessoa. A gente está falando de alguém que entende de gente. A gente está falando de um business partner, né? De um consultor em comunicação corporativa, de alguém capaz de sentar com o gerente financeiro e orientar essa pessoa a ser um melhor comunicador com as suas equipes. Essa posição está se desenvolvendo. E essa posição, penso eu, dentro de poucos anos, vai ser muito requisitada e vai ser muito valorizada nas empresas. Estamos alinhados?
Na tua opinião, vai em outra, numa linha oposta. Não, não. Cara, super alinhados. É, concordo gênero, número e grau, assim, a gente tem poucas empresas no Sul aqui, né, com essa frente e com essa musculatura de realmente ter cargos assim. Acho que as habilidades de endomarketing, elas seguirão sendo extremamente necessárias, mas exige do profissional um olhar mais amplo, né? Não só para entender de gente, mas entender de negócio também, business, e entender que talvez ele tenha que fazer outros cursos também ou migrar a outras áreas relativamente paralelas. Vou dar um exemplo, né? Então, há uns 2 anos atrás, surge fora do Brasil e agora está mais forte aqui a figura do Chief Happiness Officer, né? É claro, não é um cargo, né? Tipo, não é um CMO, não é um CFO, não é um CEO e não será nunca, né? Mas é alguém, né, que, entre outras coisas, ele pode muitas vezes ser de comunicação, trabalhar com marca empregadora e também ter essa função, né? Então, é alguém que vai ter várias outras habilidades, inclusive indo para poder somar, seja na área de recursos humanos, seja na área de marketing, né? Então, assim, eu também tive clientes onde o Endomarketing estava vinculado à área de marketing, principalmente aqueles que brigam por share de mercado, né? Que faz mais sentido, assim. Então, também não tem uma fórmula pronta, né? Mas entender de gente e negócios, cara, vai ser necessário. E essas habilidades eles vão levar, né? Então, se lá na frente o cara, poxa, mas a minha formação é RH, é comunicação, mas o cara tem toda a habilidade para isso e vai para dentro do RH trabalhar com uma visão mais ampla, trabalhar com enfim, vai ter campo, né? E aí eu corroboro, para quem é bom profissional, sempre vai ter áreas para atuar. E, obviamente, quanto mais popular fica o nosso conhecimento, mais o nível de fornecedores também abrem, né? Espaço. Claro. Então, assim, tem muito cliente hoje que também já está migrando. Fala assim, poxa, cara, eu sou uma escola, eu preciso de uma equipe interna para endo, mas alguns projetos eu vou terceirizar. E esse terceirizar, ele pode ser de N formas. Alguns anos atrás era só através de agência. Hoje pode ser chamando um cara que vai ser planejador daquele projeto, né? Então tem N formas. Ou esse cara vai montar um time, né, com skills, enfim. Talvez. Então, vamos lá, cara. Já que o tema é futuro do endomarketing, se a gente vai falar de futuro, que ao que parece já estamos nele, né? Eu queria te perguntar o seguinte, qual é o marco? Qual foi o divisor de águas do endomarketing até aqui? O que definiu o passado e a nova era que a gente entrou aí? Eu sempre gosto de falar, Daniel, que tiveram 2 marcos para mim que foram bem emblemáticos no endomarketing. Casualmente foram 2 crises, né? A primeira foi a crise 2008/2009. O Brasil sentiu mais em 2009, mas eu tive clientes como Vale que em setembro, outubro de 2008 começam a renegociar minério com os chineses e ali já começam a fechar unidades no Brasil, enfim. Então a gente sentiu que ali vinha chumbo grosso e ele foi um marco, assim, 2009, ou você provava por A mais B que você precisava daquele budget para fazer endomarketing, ou acabava a festa, acabou a farra. Eu preciso porque a firma do lado faz uma festa legal, eu também quero fazer. Ou é mega estratégico o que você faz, ou acabou a farra. E aí saíram, assim, eu tive clientes que tinham 20 analistas nas unidades, acabou a farra, não tem mais, né? Não, é um outro profissional que também vai executar isso. Então, esse foi um grande marco, que foi assim, cara, não pode ser somente datas comemorativas, não pode ser somente perfumaria. É importante porque dá visibilidade, mas precisa ter projetos estratégicos. Então, esse foi o primeiro. E o segundo, eu acho que é essa pandemia que a gente está vivendo, né? Eu não sei você, mas eu tive, graças a Deus, poucos clientes, mas tive
clientes que você via lá na parede, por exemplo, o valor muito forte, diversidade, né? Ou entender, né, o ser humano. Não vou usar exatamente uns termos até, porque se tem algum cliente que vai saber Sim. de que eu estou falando, mas, por exemplo, que eu saí de uma reunião onde não foi uma reunião boa e chegou no meu ouvido que toda a sala ficou rindo porque como é que um dono de uma agência é gago? E aí, cara, aquilo bate e fala assim, meu, mas cadê aquele valor que eles pregam tanto, entende? Não Uhum. faz sentido. E eu acho que com essa pandemia forçou e acelerou, cara, não tem mais fingir que eu quero realmente escutar o meu colaborador, não tem mais fingir que eu quero entender que a minha empresa é feita principalmente de pessoas. Ou Uhum. isso é verdadeiro, ou eu tô fadado a me dar mal. Então, eu acho que esse é o segundo grande marco, assim, na área, sabe? Que é essa necessidade de realmente entender genuinamente de gente. Não é perfumaria mais, né? Eu não Mas sei o que vamos tu lá, né? pensa. Não, vamos lá. Mas na prática, eu ainda vejo muito a nota Também vejo. comemorativa, ainda vejo muita incoerência e Também parece que vejo. pega todos os portes, né? Tem empresa gigante que continua assim, né? Também vejo, Daniel. Mas eu acho assim, não dá mais para esconder. Então eu acho que vai ficar cada vez mais difícil. Eu me lembro de uma cena em sala de aula. Uma vez eu fui trazer um funcionário que trabalhava numa agência externa e casualmente ele trabalhava numa agência de um amigo meu. Então, assim, eram dois, três sócios e esse meu amigo trabalhava lá. E eu falava para ele, cara, você tem um clima ruim, isso impacta. Impacta no salário que a galera exige para ir trabalhar na sua empresa. E talvez chegue o dia que você não consiga pagar esse valor. E aí, um dia me liga um funcionário dele, que já tinha saído, né? Então eu falei, cara, saí da empresa, tal, não sei o quê. E quando o cara veio negociar, ele veio por metade do valor do que ele ganhava lá. E não é que eu esfolei ele. Ele sabia que aquele era o preço dele de mercado. Mas é que ele Sim. colocava um sobrepreço para ele trabalhar lá, sabe? Cara, lá é tão ruim que, cara, eu aguento por X tempo porque eu quero ganhar dinheiro. E, Uhum. e óbvio que isso eu estou falando de um pequeno negócio, mas eu acho que as grandes empresas, elas não têm mais como esconder embaixo do tapete o que não é verdadeiro, sabe? Então vai ficar cada vez mais difícil reter gente, atrair gente, vão perder mão de obra qualificada. As pessoas, né, estão se dando conta. Acho que a pandemia, de certa forma, gente que está trabalhando home office começa a se dar conta, poxa, por maior dificuldade que eu tenha, eu não tenho muitas vezes que olhar para a cara do meu líder, entende? Que não dá bom dia para mim, sabe? Então, poxa, será que eu quero voltar? Quando realmente voltar? Então, assim, quem não é verdadeiro, eu acho que vai enfrentar problemas. Concordo contigo que ainda tem muita gente que é só na parede, né? Mas eu acho que a gente tem sementinhas de mudanças aí. Não, com certeza, eu acho que essa pandemia está sendo um marco na vida das pessoas, em todos os sentidos, não só na nossa área, né, mas em todas elas. Às vezes eu me preocupo um pouco que a gente olha demais para quem está fazendo trabalho remoto, que é a nossa realidade aqui, enfim, mas para muita gente nada mudou, né? O pessoal da indústria, o pessoal do agro, o pessoal de alguns serviços Não de mudou. saúde, por exemplo, né? Uhum. Não mudou e não vai mudar. Essas pessoas vão continuar indo trabalhar, vão continuar cumprindo horário, vão continuar batendo cartão, vão continuar tendo é, é, uma série de atividades assim coordenadas, baseadas em comando e controle, inevitavelmente. Então, para mim, assim, minha percepção, acho que o grande marco de mudança foi das tecnologias de comunicação, da tecnologia de informação, acho que foi o 4G. Né? Agora a gente está falando do 5G, não foi o 4G. Porque isso até que tu falou, assim, antes a gente tinha uma noção se uma empresa era ruim ou se era boa pela conversa de boteco, com os amigos da faculdade, com os amigos do trabalho, com o time de futebol. A gente ficava sabendo, né? Porque o primo de não sei quem trabalha lá na empresa X e lá é foda e tal.
Hoje não, hoje tu tem agora é Glassdoor, né? Tem o Glassdoor, tem as pesquisas, né? As pessoas hoje tem o WhatsApp, tem os grupos tem grupos, deve saber disso, tem grupos de pessoas falando mal das suas empresas de determinados segmentos, inclusive de agência de comunicação, inclusive de Porto Alegre, né? Sim. Rolou já rolou uma planilha lá com as agências, antes até do Glassdoor que as pessoas faziam. Então, pelo amor de Deus, né? O acesso à informação mudou completamente o tipo de informação que a empresa precisa entregar, penso eu. Né? O tipo de mensagem que ela tem que dizer. Porque, de fato, como tu bem disse, não dá para esconder embaixo do tapete mais. Está muito mais fácil para as pessoas saberem do que rola dentro daquela empresa, como é que é a verdade sobre aquela empresa. Então, vamos lá. Eu só sinto Sim. falta, eu só Fala, sinto fala. falta ainda, e eu acho que é um avanço necessário, já é um excelente caminho de ferramentas de comunicação mais ascendentes também. E dar mais poder para o colaborador também escolher o que ele quer receber. Né? Tipo, Sim. não só goela abaixo, top down, tá aqui, né, a minha rede, e aí eu faço um esforço, né, forte para comunicar tudo, ok, precisa, mas acho que precisa ser mais fluido, acho que precisa ter canais onde ele escolhe o que ele quer receber, onde ele escolhe o que ele quer ter com ele no seu celular. Acho que é um avanço a ser feito, mas concordo contigo, a gente já deu excelentes passos aí. Mas aí talvez seja como tu usa a tech, né? Para achatar a hierarquia. Né? Sem dúvida. Talvez não seja o modelo específico de rede, mas como a gente vai usar para criar essa possibilidade de autorregulação que tu diz, né? Que é o colaborador escolhe dentro. É porque tem coisas assim, inevitavelmente, né? Pelo menos trabalho muito com essa perspectiva nas empresas. Eu entendo que existe uma dimensão que é da necessidade e outra dimensão é do interesse. Isso Ponto. aí. A Ponto. necessidade é negociável. Então, se você é, por exemplo, de uma área financeira, precisa de informação do jurídico. Isso é negociável. Isso tem que estar à tua disposição em algum lugar, de preferência o mais fácil possível, um lugar que tu passe todos os dias por ele. Agora, do interesse, e aí vamos lá, o campo do interesse foi o campo, é o campo do endomarketing, ou era o campo do endomarketing antes desse futuro que a gente está falando aqui. A gente sempre se preocupou com o interessante, com o legal. Fazia algumas coisas necessárias, mas a gente era muito mais especializado no interessante do que no necessário. E esse necessário, eu vejo hoje que ele se a gente não trabalhar com isso, estaremos presos ao passado. Aí o nosso repertório, o nosso vocabulário de solução vai ficar restrito à campanha, ao jornal, rural. E eu vou mais além, eu acho que junto desse necessário também, Daniel, vem também aquilo que é evidentemente estratégico para a empresa, né? Porque também não adianta você ter um meio, você ter um canal, e aí você ficar refém dele, eu preciso divulgar alguma coisa. E aí você está meramente repassando informação, por mais que muitas sejam relevantes, mas sem dar uma curadoria toda estratégica, sem fazer, né, toda uma análise. Então, acho que é uma evolução necessária. Mas eu concordo contigo. Acho que existem essas duas dimensões, elas são necessárias, mas acho ruim quando as empresas adotam somente, cara, é tudo isso que eu quero que você veja, leia, escute, né? E por aí vai. E aí, às vezes, você vai ouvir, né, fazer escutas, entender por que o cara não para na frente ou não assiste alguma coisa que está sendo veiculado, de repente, numa TV interna, e ele diz, não, é que se eu ficar 2 segundos parado ali, o meu líder me olha e me diz que eu não estou trabalhando, né? Então, também, a gente precisa entender esses momentos e ter informação cada vez mais sucinta, mais fácil, entender que, de repente, é uma coisa que ele pega ali e depois ele vai ver de uma outra forma, seja porque ele olhou no celular e levou com ele, enfim. Tem coisas para evoluir aí. Agora eu não lembro quem é que pergunta. Se é tu não lembra? Se sou eu ou se é você? Me perdi no assunto aí. Eu acho que é tu agora.
Tá. Tenho filho aqui, eu tô pecando Cara, como anfitrião. já que a gente está falando de futuro, né? A gente vê, como eu falei, alguns movimentos de clientes criando modelos híbridos, então trazendo equipe interna também, enxergando que existem algumas campanhas que são estratégicas, mas existem algumas campanhas que ele precisa fazer, mas daqui a pouco ele tem soluções prontas que ele pode comprar. Como é que você vê isso, assim, né? Eu sempre enxerguei que ia chegar esse dia, né? De que Pois então. no começo não tinha pronto, então assim, tudo era feito do zero mesmo, né? E talvez hoje vale a pena fazer do zero o que é realmente sob medida para aquele cliente, mas talvez tenha muita necessidade que não se justifique valor, não se justifique, né, envolver equipe para isso, enfim. Não, Mas eu queria verdade. te ouvir. Não, sabe, inclusive, que a gente desenvolveu aqui um produto, desenvolvido no BWG, né? Liderei esse projeto aí com mão de várias pessoas, mas que, pensando o seguinte, né? Quando eu tinha agência, chegava ali em julho, a gente chegou a ter 12 clientes fixos, recebia 12 briefings iguais pro Dia dos Pais, em julho, né? Ali pro Dia dos Pais, ou início de agosto, recebia 12 briefings iguais pro Outubro Rosa, iguais. E eu fiquei me perguntando, no mundo em que não preciso possuir um carro, não preciso possuir um imóvel, não preciso possuir uma furadeira, por que eu preciso possuir uma campanha de endomarketing que eu vou pagar para uma agência ou para um birô mais barato fazer, que vai circular somente dentro da minha empresa? Por que eu não alugo uma? Por que eu não compartilho uma com alguém? Então, para baixa complexidade, para data comemorativa, o Dia dos Pais, Dia das Mães, enfim, uma infinidade de datas comemorativas, eu acho que a empresa tem que resolver no barato mesmo, para ela colocar esse orçamento, que já é pequeno, no estratégico, naquilo que realmente faz diferença, naquilo que vai ser potente para engajar as pessoas, ou seja, que vai fazer com que as pessoas consigam ter cada vez mais o propósito no coração e a estratégia na cabeça. E aí escolher bons planejadores, não só bons criativos, né? E a gente sabe que, felizmente, né, porque a gente é de planejamento, o planejador ainda vale mais nesse mercado, então, né, é aí que o investimento tem que ir, né, para aquilo que realmente faz diferença. Porque, de fato, e a realidade das empresas, assim, nós fizemos uma pesquisa antes de colocar esse produto no mercado, e é assim, 80% das demandas de comunicação, das áreas de comunicação, de cento e pouco, não vou me lembrar o número certo que a gente pesquisou, são datas comemorativas, são baixa complexidade. Então, acho que isso tem que sair um pouco da nossa vida para a gente poder olhar para o futuro. É o que eu vejo. Eu sempre E o falo que em que sala tu de... pensa também? Sim. Eu sempre falo em sala de aula que, então significa que 100% das datas comemorativas não são estratégicas? Não, você tem que olhar para o seu negócio e ver qual a data super estratégica que vale a pena eu ter recurso financeiro da minha equipe envolvida, fazer uma ação vinculada legal e tal. Mas tem outras que, cara, é proforme, eu tenho que fazer porque todo mundo faz, tal, não sei o quê. E a data, ela traz visibilidade para a área. Porque quando você vai ouvir funcionários, eles falam, me lembrei daquela ação que foi feita lá no Dia dos Pais. Mas a data, para o profissional e para a área, ela não dá o viés estratégico. Sim. Só que, né, então, quando a gente consegue alocar recursos, e aí eu digo não só financeiros, mas humanos, né? Quando a equipe de uma empresa fica mais disponível para pensar o estratégico, cara, tem aquelas datas que, eu compro aqui e sai redondinho já, e é isso aí, para que eu tenha tempo para me dedicar o que gera valor realmente, né? Verdade. Verdade. Bom, vamos lá. Indo para o nosso final aqui, né? Que o tempo já está esgotando, passou muito rápido, aliás, cara. Passou voando, né? O que a galera fez aí de dúvidas, perguntas? Você viu alguma coisa aqui? No meu não vi nada. Vamos olhar para uma aqui, deixa eu... Espera aí.
Deixa eu pegar uma aqui. Qual a perspectiva a longo prazo das estratégias de endomarketing pós-pandemia na visão de vocês? Cara, de novo, né? Não tem receita de bolo, depende de cada negócio. Terão negócios que a hora, o momento é sobreviver, né? Então, assim, não significa que você vai jogar tudo fora, mas você não vai centrar fichas. Ah, porque eu planejei fazer uma festa de final de ano XYZ. Cara, você precisa, né? Você precisa manter o time, manter os recursos, manter a empresa viva, né? E, obviamente, ao passar desse estágio, e já tem empresas que já passaram desse estágio, então já falei com clientes que falaram, cara, a gente está normal, já entregando, aumentamos vendas e tal. Beleza, então é revisitar o seu planejamento, revisitar as suas estratégias e ver o que faz sentido ainda. Porque vão ter coisas que invariavelmente você vai ter que mudar, né? Seja em regra política, seja, poxa, a gente era super rígido, tinha um dia só de home office, a gente viu que 2, 3 dias funcionam legal com o time, ele rodou legal, então talvez sejam coisas para avançar. O que eu tenho defendido muito, cara, o porquê que a nossa área é rainha de não querer fazer projeto piloto, né? Cara, a gente vê isso em todos os segmentos. Então, assim, você teve uma ideia, você tem uma unidade, 2 unidades, ou uma única unidade, mais várias áreas, faz um projeto piloto, envolve as pessoas, coleta subsídios, melhora isso, e aí determina, então, que a nova regra, entre aspas, foi construída a várias mãos, a gente testou com a área tal. Isso é muito melhor. A gente fica vendido, porque a gente quer enfiar água ela abaixo, né? Ah, fiz aqui, planejei e fui lá executar. Faz projeto piloto, bota para rodar, aprende, seja rápido, né? Sim. Metodologia ágil aplicada na prática, muito Metodologia bom. ágil, pelo amor de Né? Deus, né? E aí o piloto é o MVP, né? Já que falamos de MVP metodologia puro. ágil, o piloto é o MVP toda hora, né? E, cara, assim, o futuro do endomarketing qual é, então? Eu não tenho essa resposta. Tu sabe que Uhum. quando eu estava em processo de migrar, né? Comecei a pensar várias coisas e eu não sei se esse termo endomarketing, assim como ele foi criado no Brasil, se ele vai seguir existindo. Já vi um monte de gente que é fera e forte trabalhando com employer branding, defendendo que endomarketing são ações de employer branding, que vai crescer muito essa área e o endomarketing ele vai ficar embaixo. Confesso que para mim, assim, quando eu redesenhei a minha carreira e eu entendi que o meu foco é ser realmente um transformador de profissionais, então, assim, levar tudo que eu sei e, assim, o que eu sei é que empresas serão sendo feitas por gente, independente de ter mais tecnologia ou menos. Eu adoro e amo entender de gente. Empresas serão business, serão negócios, então precisa entender disso. E comunicação é uma necessidade do ser humano, chame do que chamar. Eu sei que com essas habilidades tem campo eterno praticamente. Ah, se um dia eu vou trabalhar dentro do RH, se um dia... Cara, eu não sei. Mas assim, os skills e as habilidades, você leva eles com você, né? E, de fato, assim, é difícil falar sobre o futuro do Difícil, endomarketing né? mesmo. Difícil, difícil. Acho que nós vamos ter que voltar a nos encontrar aqui, cara, para terminar esse assunto. Né? Acho que nós vamos ter Uma que voltar boa. aqui. Oi? Só marcar. Só marcar, a Pô, gente coleta várias dúvidas aí e já então faz uma tá. nova. Então já vamos combinar. Aí temos uma semana para trabalhar. Como é que tá a tua agenda dia 3? Só que aí às 20 horas para o pessoal chegar. Dia 3 é terça-feira, pós-feriadinho, né? Isso. Só o segundinho aqui. Vamos Deixa eu botar ver na na minha agenda, máquina. cara. Oi? Já vamos botar na agenda da galera aqui e a gente vai trabalhar. Eu vou fazer essas perguntas e vamos tentar responder elas juntos. Beleza. Se fosse dia 4, eu não podia ir nem dia 2 nesse horário. Que eu tenho aula e mentoria. Mas dia 3, por mim, fechado. Então, fechou. Tá fechado. E, cara, outra, assim,
Sobre o futuro, acho que a gente vai ter que pensar nesse contexto, vai ter que coletar essas perguntas e vamos Tá. acabar meio hoje, assim, já fica aqui, tá convidado para o dia 3. Como eu Beleza? tô bonzinho hoje, eu vou fazer o sorteio igual, tá? Tá Eu bom? tô Tá bom? pedindo ajuda. Não, pô. Então já temos um nome? Tá, bom, tá rodando o sorteio, vou mostrar para vocês aqui. Mas Palhares, parece relevante assim para a gente pensar, né? Olha todo o contexto que mudou na nossa vida aí com função do acesso à informação. É, Deixa eu pegar o nome aqui, eu vou mostrar para vocês, ó, o Will que está me ajudando aqui, ó. Já vou comunicar quem ganhou o livro. Tá aqui, ó, a gente rodou todo mundo que fez os comentários e ganhou a Maria Cecília Dedê. Tá aí a Maria Cecília ainda? Se não tá, vou ter que pegar outra pessoa. Maria, levanta a mão aí, Maria Cecília. Dou-lhe uma. Tá aqui? Então tá, é teu livro. Tá? Depois eu entro em contato no direct para eu te mandar. Eu, Enfim, né? Com todo isso. Fala. eu acho que eu vou sortear uma mentoria na próxima. Eu não tenho livro, cara. Não, mas então. Assim, então vamos combinar o seguinte. Só que vamos abrir a live. A próxima tem que chegar a 100. Se chegar a 100, e aí vamos botar a mentoria na rodada, então. Com Beleza. certeza. Uma minha e Tá? uma sua? Tá bom, tá feito. Tá Tá bom. feito. Uma minha e uma sua. Pode Então ser até, tá. a gente pode até se reunir junto com a pessoa pelo Zoom ali, Pode, divergir junto pode. e construir juntos, tá? Legal. Então, assim, ó, só para dar uma mentoria dessas vale uma grana, hein, cara? Ah, vale. Vale uma grana, né? 2 horinhas tuas e mais 2 horinhas minhas aí é ouro esse mercado, né? Paulista, eu não sei nem como te agradecer, né, Cara, pela foi um prazer oportunidade aí, enorme. da Eu mesma fiquei forma. muito feliz, né? E por isso que eu quis começar a minha grande pergunta fazendo essa conexão. Porque, assim, depois daquele nosso encontro há 15 anos atrás, a gente não se viu mais, Sim, nem por virtualmente, né? Então, verdade. eu fiquei muito feliz com o, o seu direct, convite, enfim. Acho muito legal, cara. Acho que a gente tem coisas para evoluir no nosso mercado, fazer realmente esse mercado crescer, né? Ajudar essa galera nova que está chegando com muito gás, conhece muito de tecnologia, mas não teve essa vivência toda, né? Que a gente teve. Verdade. Então, é isso. Nos vemos daqui uma semana, né? Então, é um até logo, não é um adeus, né? Não vai, Beleza? não vai ser menos de 15 anos dessa vez, Tá né? bom. Um 8 grande horas, então, abraço. dia 3. Tá bom. Dia 3, 20 horas. Obrigado para quem nos prestigiou aqui. Valeu, Guru do Endomarketing, no perfil Daniel Costa, Endomarketing. Até breve, cara. Até. Abraço, cara. Tchau, tchau. Só deixar, né?